Boa noite, equipe Cabra Xadrez, tudo bem? Aqui quem vos fala é Dr. Beco com uma partida agora do Campeonato Mundial. Você ouviu bem. Estamos no momento no Campeonato Mundial de Xadrez, vivenciando aqui, começou ontem, dia 26 de novembro de 2021, foi o primeiro jogo, é o jogo que nós vamos ver agora. E hoje teve um segundo jogo, prometo aí um vídeo para vocês do segundo jogo logo mais. Bom, quem está competindo, né? O atual campeão mundial, Magnus Carlsen, ele está sendo desafiado pelo russo Neponiat, Ian Neponiat. Eles já se conhecem há muito tempo, rivalidade antiga. Sabe que tem uma história que eles participaram do campeonato mundial sub-12, quando eles tinham menos de 12 anos de idade. Isso foi em 2002 na Grécia. E o Carlsen e o Nepomniachtchi estavam ali no topo. E aí o Carlsen, na última rodada, perdeu para um inglês chamado David Howell e entregou o título de bandeja para o Nepomniachtchi. Ficou frustrado. E uma outra coisa curiosa é que hoje o Nepomniachtchi é o único jogador que tem saldo positivo contra o Carlsen. Ele está no 4-1 aí nas partidas clássicas, porque se contar as partidas rápidas, o Carlsen ganha. Bom, um pouquinho do Carlsen. Essa é a quinta defesa de título dele. Então, ele é considerado o melhor enxadrista de todos os tempos. Acima de Kasparov, acima de Karpov, de Bob Fischer, Alekhine, o grande Lasker, o Capablanca, não se comparam. Agora, lógico, opiniões divergem aí, porque também é gosto, né? Todo mundo tem o seu. Então, o melhor xadrez da história, o apelido dele é o Mozart do xadrez. Ele tá já como mais de 10 anos como número um no topo. O cara se manter no topo com mais de 10 anos não é fácil, não. Ele foi para o topo da lista em 2010, quando ele tinha 19 anos. O primeiro campeonato mundial que ele ganhou foi em 2013, contra o indiano Vishy Anand. E em 2014, ele atingiu o pico do rating dele, que foi o maior da humanidade, com 2.882. Maior que o rating do Kasparov, que era considerado aí o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Ele passou o Kasparov em 30 pontos de rating. No início da carreira, ele ficou mais conhecido como um atacante incrível, né? Mas com a maturidade, ele passou a ser agora reconhecido como uma máquina de perfeição na fase de finais do xadrez. Sobre esse campeonato mundial, os jogos começam às 9h30 da manhã, horário de Brasília, né? E podem durar até mais de 6 horas. O controle de tempo é assim: nos primeiros 40 lances, os jogadores têm 2 horas para completar. Completando, eles ganham mais 1 hora para completar os próximos 20, total de 60. A partir do lance 61, eles ganham mais 15 minutos para terminar, e aí não tem mais acréscimo. Com a diferença que do lance 61 em diante, cada lance tem um incremento de 30 segundos, que é para a pessoa pelo menos ter tempo para jogar e não perder no flag do relógio. O campeonato ele é composto por 14 jogos clássicos, que são esse controle de tempo que eu acabei de falar. Mas se terminar em empate, não que todas as partidas empatarem, mas, por exemplo, um ganha uma partida, outro ganha outra, as outras empatas, a pontuação final é empate. Nesse caso, vão para 4 jogos e aí o tempo de relógio cai para chamado jogo rápido, né? Então, a nomenclatura é jogo clássico, depois jogo rápido. O jogo rápido serão 4 de 25 minutos para cada lado, com 10 segundos de incremento por lance. Se ainda continuar empatado, vão ter 5 mini-matches de 2 jogos blitz. Blitz é um pouco mais veloz do que o jogo rápido.
E aí o controle de tempo é de 5 minutos para cada lado, com 3 segundos de incremento. Se depois de 5 mini-matches de 2 jogos blitz, cada mini-match, ainda continuar empatado, aí vai para um jogo de morte súbita, que é um jogo do seguinte sentido: o jogador faz um sorteio, o jogador que ganhar o sorteio tem direito de escolher com que cor quer jogar, com as brancas ou com as pretas. E a característica é que jogando com as brancas, esse jogador tem 5 minutos no relógio. Jogando com as pretas, ele tem 4 minutos apenas. É considerado no xadrez que as pretas têm uma leve desvantagem por ser o segundo a dar o lance, né? Quem começa o jogo é as brancas. Então, com essa desvantagem de não dar o primeiro lance e mais a desvantagem de 1 minuto no relógio, soma-se aí duas desvantagens. Qual é a vantagem de ser pretas, então? É que se o jogo de morte súbita terminar empatado, vence quem está de pretas, né? Então são 5 minutos contra 4 e com um incremento de 3 segundos apenas após o lance 61. E tem também a regra de Sofia sobre empates, ou seja, não pode pedir empate antes do lance número 30. E se houver repetição de posição antes do 30, tem que chamar o árbitro para pedir um empate aí. Certo? Então, com isso, uma pequena introdução. Esse videozinho fica um pouquinho maior por causa da introdução. Mas agora vamos ver a partida. Então, a partida, o Carlsen, no primeiro jogo, ele jogou de pretas. Nós colocamos aqui o tabuleiro na posição das pretas e vamos acompanhar aí o patrono do cabra xadrez, o Magnus Carlsen. Então, aqui nós temos, só para entender, tem duas setas desenhadas no tabuleiro. Essas são as avaliações de melhor lance, a seta maior zona, azul, e a seta mais avermelhada é a segunda melhor opção dada pelo Stockfish. Aqui nós temos uma barrinha em que, se a barrinha subir para o lado das pretas, é porque as pretas estão melhor. Se a barrinha descer e ficar mais branca, é porque as brancas estão melhor. Aqui os lances e aqui a excelente ferramenta de análise de abertura do site Lichess. Então a gente vai acompanhar quando é que para de ter lances na database que são semelhantes aos lances jogados, quando é que o jogo realmente começa a ser um jogo único que nunca foi jogado. E aqui também nós temos embaixo o gráfico de como que foi a partida até o fim, né? Então o lado de brancas em cima, o lado de pretas embaixo. Obviamente que se você está entendendo aqui a explicação pelo gráfico, você já teve um spoiler, né? Já sabe o resultado. Não só pelo gráfico, mas também pela barrinha aqui onde estão os nomes. Você vê aqui o rating do Carlsen 2.855, o rating do Nepomniachtchi 2.782 e o Nepomniachtchi abre com E4. Muito bem, né? Como se dizem aí, o melhor lance aí que é do xadrez, né? Mas não sei, tem muita gente aí que joga D4 e gosta. Calça responde com E5. Então, o peão do rei no tabuleiro. E vamos ter aí um jogo chamado de jogo aberto, né? Ou seja, os dois estão indo para a briga. Cavalo F3, lance normal, atacando o peãozinho de E5. Cavalo C6 defendendo aqui, né? E aí você vai acompanhando as setas que o computador, o Stockfish, vai desenhando aí para ver que normalmente aqui se segue com duas possibilidades, né? É mais jogado a Rui Lopes com o bispo em B5 e a abertura italiana com o bispo C4. Então, seguindo aqui também pela abertura, a gente vê as opções, né? Dessa base de dados tem 128 mil jogos que jogaram B5 e 32 mil jogos que jogaram bispo C4, num total de 191 mil jogos, certo? Muito bem. O cursor parece que foi meio fora de posição, mas acho que engraçado. Tudo bem.
É, Bispo B5, vamos para a abertura Rui Lopes. Abertura Rui Lopes, o nome dado em homenagem a um espanhol, quando o xadrez foi inventado na Índia, ele fez um percurso ali por baixo do Oriente Médio e subiu ali pelo Egito e foi parar na Espanha lá por 1500, né? Lá de 500, do ano 500 até o ano 1500, ele fez esse percurso por baixo, ele chegou na Europa pela Espanha. E ali, naquela época ali dos 1490 e tal, o melhor jogador que existia ali naquela época era o Rui Lopes, né? Um espanhol que também é chamado de abertura espanhola às vezes. Bom, defesa Murphy com A6, cutucando o bispo e perguntando: você quer voltar ou você quer tomar? E se você acha que tomar aqui vai ganhar o peão, não, não ganha, porque se tomar aqui, tomar e tentar ganhar esse peão aqui, é muito simples. A dama tem acesso a essa coluna inteira. Então, o que, que acontece é que ela ataca tanto este peão aqui quanto o cavalo. E aí o cavalo vai ter que se salvar e aí o peão cai com cheque. Então não é um lance considerado bom aqui tentar ganhar esse peão do centro, porque você perde o par de bispos e não ganha nada. Muito bem, então o bispo recuou, cavalo F6, um lance normal de desenvolvimento, roque. Até agora todos os lances aí seguindo a abertura. O melhor lance aqui considerado aqui é o bispo E7, que é jogado. Torre E1 também, B5. Então você vê que na abertura, se você acompanhar aqui os lances que estão sendo jogados, são os lances que são os mais jogados mesmo. Aqui são só dois lances que se jogou C3, já querendo atacar o centro. Mas o mais comum aqui, bispo B3 recuando. E agora, ainda não, ainda tem uma novidade aqui que vai chegar, que é agora, quando jogou H3, o lance que foi jogado na partida não é um lance tão jogado, tão uma variante tão principal. Normalmente aqui se joga o bispo B7, mas o Clausen sacrificou esse peão, o cavalo está defendendo aqui, para poder ganhar o par de bispos. E aí a gente vai ver isso também no jogo 2. O jogo 2 também o Clausen sacrifica um peão para ter um desenvolvimento maior, né? É um tipo de gambito aqui. E aí, vamos lá. Cavalo tome 5, Neponiacha aceita a brincadeira. E aí o Clausen ganhou o par de bispo. O Neponiacha abriu uma coluna e já tem alguma compensação aqui, né? Mas repara como que esses bispos aqui vão ficar fortes, né? Lógico que ainda depende um pouco do desenvolvimento. Bispo D7, B7 desenvolve, D3 firma o centro, né? E aí um ataque D5 já para abrir o centro, porque o par de bispos gosta de posição aberta, né? E toma D5, dama toma D5, dama F3, querendo trocar as damas. E se a dama, se o Carlsen toma a dama aqui, o Neponiachi retoma de cavalo, ou seja, não estraga a estrutura de peões. Tem ainda um ataque aqui no bispo e está com uma posição bem agradável. Então o Carlsen falou: não, se você quiser trocar as damas, vai ter que trocar nos meus termos aqui. E atacou o cavalo de E5. Tirou o bispo da frente dessa torre aqui, né? Agora o bispo está protegido. E ainda corre o risco de tomar aqui e depois ainda estragar a estrutura de peões. Então, um lance muito interessante aqui agora que é rei F1. Neponiachi joga rei F1 aqui com uma frieza muito grande. Por quê? Porque a ideia é que defender essa torre e passar o rei para cá para defender esse peão aqui. E aí não tem problema, por exemplo, com descobertos ou ataques aqui nesse lado. Então foi um lance assim muito frio, né? Rei F1, um lance frio e calculista. Aí
o problema todo está acontecendo aqui, esse bispo ainda está sem defesa. Se houver algum tipo de troca de dama aqui, esse bispo aqui não está numa posição defensiva legal, está defendendo aqui também. Então, o que, que nós temos que fazer aqui? Defender esse bispo. E aí, torre de FB8, não usou essa torre, porque essa torre ainda tem que fazer contraposição com a torre de A1. E aí, finalmente, o Nepomniachtchi falou, bom, agora eu vou ter que tomar, né? Não tem jeito. Então, o Coulson ganhou a batalha para saber quem é que força o outro a trocar a dama. Cavalo toma D5. Bispo B2, porque esse cavalo aqui está ameaçando esse peão. E aí, se o bispo continua aqui, não dá para defender de torre, né? Além de que agora também você pode até pensar em eliminar o cavalo, caso considere que seja uma boa alternativa, mas normalmente você não quer trocar seu bispo por cavalo. E aí vem C5, o Coulson expande na ala da dama, cavalo F3, e aí você repara que o nosso database fica zerado, ou seja, cavalo F3 é o primeiro lance que nunca foi jogado na partida, certo? Então, vamos seguir aqui com torre D8. O papel dessa torre aqui de defender o bispo já foi resolvido, agora a torre entra para uma posição mais principal aí. Cavalo C3, desenvolvendo o cavalo, finalmente ligando as torres, mas agora cortou a ligação do bispo com a defesa da casa B4. E aí, finalmente, cavalo B4, tocando no ponto fraco C2. E aí, Nepomniachtchi tem que colocar a torre bem lá passiva, defendendo C2. Então, se você reparar pelo preço de um peão, olha como é que estão as peças aqui, tudo engasgado aqui nessa ala. E as peças do Magnus, olha só, torre na coluna, cavalo avançado no território inimigo. Então, há compensação pelo peão. Só que essa compensação tem que ser convertida. Porque se começar a trocar peça e tal e jogar para final, as brancas têm um peão a mais. Peão e rei com um peão a mais vai dar vantagem para as brancas. Então, quando você tem vantagem dinâmica ou atividade pelo peão, você tem que fazer a sua atividade vencer. Se você não conseguir gerar um ataque vencedor com a sua atividade, pelo menos que essa atividade toda lhe garanta retomar o peão perdido, e aí você tem um empate, né? Torre de AC8, vamos colocar mais uma torre aí no ataque. Então, praticamente aqui todas as peças do Coulson já foram posicionadas de modo excelente. Essa torre aqui do Nepomniachtchi ainda não foi mexida, mas ela está numa coluna, tudo bem. E aí seguiu com cavalo E2. Cavalo C6, remanuseando aqui o cavalo, manobrando ele para uma outra posição. E esse cavalo pode, por exemplo, tentar ficar numa posição mais adequada aqui no centro, né? Fazer uma certa triangulação aí. Bispo E3, cutucando esse ponto aqui, melhorando o bispo. Cavalo E7, bispo F4. Então, o bispo realmente está com dificuldade de aprender para onde ele vai, né? Agora, com a defesa do cavalo, esse cavalo que estava aqui saiu. Então, finalmente, Nepomniachtchi vai tentar trocar aí um par de bispo. E o Magnus fala, bom, já que é para trocar um par de bispo, vamos trocar o outro, estragando a estrutura. E aí, o que você percebe aqui agora? As brancas têm 3 ilhas de peões, sendo que nessa ilha da direita, que é a ala da dama, tem peão dobrado. Na ilha da frente do rei aqui,
é outro peão dobrado e isolado, e ainda temos um peão isolado na parte da coluna H. Então, a estrutura de peões das brancas está horrível. Isso já é o suficiente para conseguir, no mínimo, um empate, mas as pretas, se por acaso trocassem todas as peças, apesar de estar com um peão a menos, ainda é capaz de ganhar até, porque com uma estrutura de peões dessa não consegue gerar peão passado. Agora, trocar as torres não é bom, porque as torres é que gostam desses peões dobrados e isolados. Então, essa estrutura aqui fica ainda acentuadamente mais fraca com a presença das torres. Então vamos lá, torre subindo, fazer dobrar as torres aí em alguma das colunas. Torre E1 atacando o cavalo se movimenta já para a casa que ele já estava querendo ir, e o cavalo chegando aqui em D4 ele fica um monstro, né? Ataca esse ponto. Então, para proteger a casa D4, Nepo jogou C3 e o Magnus atacou o F3 aqui, o ponto F3 com o cavalo. E aí, para defender, como é que faz? O Nepo preferiu defender essa coluna toda aqui de torre, né? Essa linha, na verdade, né? De torre. E aí, o Magnus resolveu agora trazer o rei. Então, ele vai melhorar a posição do rei. A questão da melhora da posição do rei, ela é importante nas finais. Agora, tem que tomar cuidado para você não entrar num local que possa levar um chequezinho gratuito aí. Como a gente vai ver aqui para o final, o rei ativo é bom, mas o rei muito ativo acaba te atrapalhando. Aí, Nepo tentou trocar os cavalos, Magnus recusou atacando a torre. A torre veio para cima de cavalo aqui, então, para tentar desalojar, mas simplesmente uma defesa. E aí o cavalo vai manobrar aqui agora para procurar uma nova posição, para se posicionar melhor aqui no tabuleiro, na verdade. Cavalo G7, torre E4, Magnus jogou F5, cutucando a torre teve que voltar para E3. Cavalo E6 continua manobrando, esse ponto aqui agora é um ponto fraco, quem sabe dá para tocar ele aí 2 ou 3 vezes, né? E cavalo G2 e aí B4. É um lance muito interessante porque se tomar, além de você ter manter a estrutura de peões dobrados aqui das pretas, você ainda tem uma torre agora que pode se infiltrar. E avançar também não é bom, porque se você avançar, você dá essa casa importante para o cavalo. Então, quando o peão está fazendo um trabalho desse, que ele não pode sair do lugar, é a hora de você atacar. Rei E2, porque é a solução para defender isso aqui, né? E aí, torre B8, já prevendo que vai abrir a coluna B e colocando a torre de uma maneira que consiga aí é, capturar esses peões dobrados. Rei D2, bispo toma, B toma C3, cheque, B toma C3, e aí o Carlsen ganhou o peãozinho de volta. Torre toma B3. Rei C2 atacou a torre, torre retorna para B7. H4, um lance interessante para impedir qualquer expansão ou até a manobra do cavalo por aqui, né? Rei F7, torre de E1, essa torre estava aqui numa situação meio isolada, um lugar um tanto ruim, estava cumprindo um papel, mas agora já conseguiu se resolver com o rei. Rei F6. Aí esse lance aqui eu já não gostei muito não. Esse lance aqui, eu acho que o importante agora era colocar pressão aqui, né? Mas vamos ver por quê aqui. É fácil a gente falar de um campeão mundial que tem um rate maior da humanidade depois que a gente está em casa assistindo e com a ajuda do computador, né? Então é fácil falar dos outros, mas você está lá jogando, meu amigo. Bom, cavalo E3, torre D7, e aí nós estamos vendo que vai tentar
fazer uma pressão na coluna D. Cavalo C4 já não permite mais a outra torre chegar. Torre E7. E aí o cavalinho chegou tocando aqui na torre de C6. E a torre de C6 tenta vir para D6, né? E aí o cavalo volta para C4. E o rei que está aqui serve para proteger essa torre aqui, mas também não é uma grande vantagem dele não, porque, por exemplo, fica, por exemplo, difícil. Tem muita forma de dar duplo aqui não, que está protegido, mas o rei aqui está muito exposto. Torre tem que voltar porque o cavalo está atrapalhando aí a vida dessa torre. Cavalo volta para E5, ou seja, o Nepo repete a posição, que para ele é a melhor coisa que ele vai conseguir nessa partida. Ele conseguiu um empate. E essa torre não pode descer para tentar vir por aqui, escapar desse cavalo, porque esse peão cai. E aí, pela última vez, o Carlsen é obrigado a repetir aqui torre D6, e aí o Nepo repete cavalo C4, criando então a posição pela terceira vez, a mesma posição, regra de empate por posição repetida, no lance número 45. E com isso se finaliza o jogo número 1 do Campeonato Mundial de Xadrez. Pessoal, a briga começou séria. Então, vamos ver depois aí o jogo 2, vamos continuar acompanhando aí o campeonato. Espero que tenham gostado e a gente fica por aqui. Boa noite, pessoal.